Olá, como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje a gente conversa sobre o livro O Perigo de Estar Lúcida, da escritora espanhola Rosa Monteiro. Esse livro super comentado, que eu pensei até em não fazer um vídeo aqui para vocês, porque eu pensei, pra que mais um vídeo sobre esse livro? Mas depois de ter concluído a leitura e como eu fiz uma leitura conjunta desse livro aqui na área de membros do canal, e foi muito legal, a gente discutiu muito, rendeu muitas ideias, sabe? Eu achei que valia a pena compartilhar, né, um pouco dessa conversa, dessa rica discussão que a gente teve aqui na nossa área de membros e comentar com vocês, do meu ponto de vista, um pouquinho a respeito desse livro, que para mim não foi uma baita leitura como eu esperava. Eu tava esperando assim amar, sabe? Pelos comentários que eu via, pelo tema que o livro trata. E foi uma leitura para mim com alguns pontos baixos, tá? Que eu vou mencionar aqui para vocês, mas que no geral foi sim uma leitura muito válida, uma leitura bem legal que eu recomendo sim. Mas eu preciso mencionar algumas coisas que eu acho importantes você saber antes de ler esse livro ou para ter uma leitura mais atenta desse livro. Bom, a Rosa Monteiro nasceu em Madrid em 1951, tem uma longa carreira como escritora e como jornalista. Ela é super reconhecida na Espanha, fez várias e várias entrevistas. É um nome realmente, né, muito importante nesse cenário. Então ela publicou muitos livros, alguns deles foram traduzidos para o português, a gente tem disponível aqui no Brasil. E O Perigo de Estar Lúcida, eu não sei se é o livro dela mais comentado, mas pelas entrevistas que eu vi dela, parece que sim, pelo menos nos últimos anos, tá? É um livro que provoca muitas reações nos leitores, que as pessoas vão até ela, vão falar com ela. E isso acho que representa, né, ou faz a gente entender um pouquinho desse sucesso todo, né? Porque é um livro realmente muito comentado e muito elogiado. Eu vou dar a minha opinião aqui, por que eu acho que esse livro realmente chama tanta atenção, né? Caiu no gosto de tantas pessoas. Esse livro, gente, vai falar muito desse cérebro, dessa mente do artista, mais especificamente do escritor. E ele tem algumas perguntas que visam, né, ser respondidas, que são perguntas muito difíceis da gente encontrar a resposta. Por exemplo, o artista seria mais propenso a sofrer um desequilíbrio mental, a desenvolver um transtorno mental? Há alguma relação entre a criatividade e a loucura? Então, esse é o principal tema desse livro. E a Rosa, ela vai se basear muito na sua vida para responder essas perguntas. Ela vai pesquisar, ela vai atrás de livros, de artigos, vai, mas muito centrada nela. Isso que eu queria comentar bastante com vocês. Então, ela ficou imersa durante 3 anos nessa pesquisa, lendo vários livros, lendo biografias de escritores, artigos científicos, materiais de psicólogos, psiquiatras, neurologistas, e ela passa então a escrever essa obra que tem uma estrutura muito interessante. Eu comecei a ler esse livro jurando que, claro, era um livro de não ficção, tanto é que eu coloquei na nossa leitura conjunta, né, de não ficção, que eu ia ver ali uma espécie de ensaio, era o que eu esperava desse livro. Só que a Rosa, ela estrutura o livro de uma maneira que ela vai jogando os temas ali para você. Então, como que era a sua visão de mundo? Como que ela se sentia como adolescente? Como foi a sua primeira crise de pânico? E ela vai costurando tudo isso com a biografia de vários escritores, com episódios parecidos com os seus. Além disso, ela vai trazer alguns dados de artigos científicos, e aí eu vou ter que fazer um parênteses, mas eu faço já já, só para concluir essa minha ideia inicial. Ela também vai permear todos esses dados que ela vai colocando, esses temas que ela vai jogando ali no texto, ela vai costurar tudo isso com uma história que a princípio você fala que ela está contando alguma coisa que aconteceu ali na vida dela, só que em certo momento, para mim foi logo no começo, eu fiquei pensando assim, nossa, isso aqui tá com muita cara de que é uma criação dela. Porque você pensa assim, caramba, ela
é uma escritora, ela vive disso, ela tem essa mente voltada, né, para a criação, para escrever ficção, tantas obras, né, já escritas de ficção, então aquilo dali já me chamou a atenção. Esse fio condutor que a gente vai ter por todo o livro é a história de uma mulher que a Rosa diz que tinha uma obsessão por ela e que em vários episódios, durante vários anos da vida dela, se passava por ela. E aí ela vai costurando esse tema por todo o livro até o seu final. E em certo momento, quando ela está discutindo com a gente essa questão do que é real, do que é o imaginário, que para a Rosa tem uma fronteira assim bem confusa, ela acaba falando, realmente afirmando, que nesse livro há alguns trechos que são ficção. Ela diz que não são ficção, claro que ela está falando da vida dos escritores, os dados que ela coloca ali, mas que quando ela fala dessa história dessa mulher, que foi uma sombra dela, vamos falar assim, por muitos anos, há alguns toques de ficção. Mas como eu falei para vocês, isso para mim não foi uma surpresa, porque estava com muita cara disso. E ela não diz de maneira alguma o que aconteceu, o que não aconteceu de fato. Como eu disse para vocês, assim, eu fiz a leitura conjunta, então eu pesquisei algumas coisas a respeito dela, eu vi algumas entrevistas com ela, e quando ela é perguntada sobre isso, ela é bem enfática em dizer que ela não vai mencionar. Ela até diz, né, que o ser humano é um ser que precisa de narrativas, então muitas coisas que nós falamos como coisas que na nossa cabeça realmente aconteceram, às vezes nem aconteceram. E ela coloca isso como exemplo, que se você ouve ela falando alguma coisa, algum episódio da infância dela, você vai ter uma imagem dos pais dela. E se você ouve o irmão dela falando a respeito dos pais dela, parece que eles são filhos de pais diferentes. Então, ela reforça muito essa questão do ser humano criar as suas narrativas, né? Então, fica muito confuso essa coisa do que realmente aconteceu, do que é real, do que não é, tá? Então, é preciso comprar essa ideia da escritora para você ter uma experiência de leitura ok, não ficar brigando ali com o livro de caramba, o que é verdade? Isso que ela tá contando aqui aconteceu de fato ou não, sabe? Chegou uma hora do livro que eu realmente larguei de mão isso, então isso para mim não foi um problema, mas eu achei legal mencionar para vocês. O que foi um problema para mim nesse livro que começou a me inquietar bem no comecinho da leitura? Como eu falei para vocês, ela traz perguntas muito difíceis de serem respondidas, né? Essa questão da mente, do funcionamento, da visão de mundo das pessoas, se há algo diferente realmente no cérebro do artista. E com essa ideia, ela busca então algumas referências e uma coisa que é ruim é que nem tudo que a gente vai encontrar ali no livro de dados, ela coloca referência, ela coloca fonte. No final do livro é uma parte que ela vai colocar ali algumas fontes, né, muitos livros. E uma coisa assim que me chamou muita atenção é que uma das fontes, né, que ela coloca como fonte é um livro que não traz a fonte de onde ele tira uma estatística. E aí, como ela usa como fonte, ela não vê problema nenhum em usar como fonte um livro que traz um dado que ele não está falando de onde ele tirou aquilo, eu já pensei assim, opa, essa não é uma questão importante para a escritora. E por que eu digo para vocês que isso é uma coisa que incomodou? Porque quando você usa um artigo científico, né, com uma fonte ali de pesquisa, certamente você, claro, pode usar o recurso de uma consultoria, de ter profissionais da área ali te orientando, coisa que a Rosa usou, então algumas coisas ali no livro até foram retiradas por alguns especialistas, mas algumas coisas ficaram. Isso durante a nossa leitura conjunta também chamou a atenção de muitas pessoas, principalmente da Jamile, né, que a Jamile é médica, então faz parte do dia a dia dela ler artigos científicos. Agora, da minha parte, que eu posso falar para vocês, que não sou dessa área, não trabalho com isso, né, o que me chamou a atenção, que eu não gostei, é o seguinte: quando você traz um artigo científico, tem dois lados aí. Primeiro, você tem que entender bem aquele artigo para ver se ele é válido ou não. Porque às vezes a gente, até como leigo, né, tem a visão assim, olha, é um artigo científico, então é confiável. E a gente sabe que não. A gente ouvindo especialistas de várias áreas, a gente vê que não. A gente vê que tem que ver qual é a metodologia que foi usada, quais são os fundamentos. E depois disso, se aquele artigo estiver ok,
é importante o seguinte, a pessoa que lê o artigo, então no caso a Rosa, ela tirou as conclusões corretas desse artigo, o que está dizendo ali, ela pegou aquilo e colocou no livro de uma forma correta? Então, se você é uma pessoa que dá importância para isso, ou que tem conhecimento do método científico, com certeza você vai brigar um pouquinho com esse livro em algumas partes, tá? Mas para mim não foi algo que me irritou, que estragou a leitura, mas é algo que me chamou a atenção. Então, esse é um livro que eu falo para vocês que vai aprimorar muito esse nosso senso crítico, esse diálogo com o livro, sabe? Eu acho muito importante a gente ficar atenta para essas coisas. E algo no livro também que aí sim me incomodou mais um pouquinho é que ela, como eu falei para vocês, ela leu muitas biografias de escritores, então quando ela vai tentar entender esse funcionamento de como os transtornos ocorrem durante o processo de criação, ela mesma passou por crises de pânico dos 17 aos 30 anos e ela até fala que essas crises cessaram quando ela publicou seu primeiro livro de ficção. Então, a questão da escrita criativa e dos transtornos, ou da importância, melhor dizendo, que a escrita tem para essas pessoas que têm algum transtorno mental, é muito explorado aqui nesse livro, baseado na experiência dela, e que ela consegue identificar, né, na vida de alguns escritores. Mas vejam, é muito baseado na visão dela. Ela traz livros de médicos, livros de psicólogos, sim, mas o que eu senti mais é que ela quer alicerçar as ideias que ela tem. Então, a sua vivência, a sua experiência, a sua visão de mundo, ela foi atrás de obras que afirmassem isso, sabe? Bom, e já que eu tô falando nas partes do livro que não me agradaram muito, que eu percebi também na leitura conjunta que algumas pessoas ficaram incomodadas, outra questão também é o tratamento que ela dá quando ela fala a respeito de alguns episódios de escritores, da vida, né, de escritores, que são episódios muito sensíveis, episódios que envolvem muitas vezes o suicídio, ou questões muito íntimas dessas pessoas. Às vezes a gente notou uma falta de cuidado, uma palavra um pouquinho mais forte, ou até afirmações. Isso, até conversando com o pessoal da leitura conjunta, eu mencionei para eles, não sei se é isso, mas na minha cabeça isso funcionou muito por causa da escrita dela jornalística. O que é muito bom assim para o leitor, porque o texto dela é muito bom, flui bem, ela costura bem esses temas, porque se você for ver, ela vai puxando, vai ligando um tema no outro, sabe? E ela faz tudo isso muito, muito bem. Só que eu não sei se por um jargão jornalístico, ou de deixar o texto mais fluido, não sei, mais despojado, ela, na minha opinião, ela cometeu uns escorregões assim, mas o principal que eu vejo, que é importante também eu comentar com vocês no livro, é a gente entender que a gente está vendo conclusões, comentários da Rosa a respeito de episódios de vários escritores. Então, a visão de mundo dela, baseadas nos valores dela, né? A Rosa, por exemplo, uma coisa importante da gente saber, a Rosa é feminista, então isso para ela é muito importante. Eu vi algumas entrevistas, essa questão da mulher, do lugar da mulher na sociedade é uma questão assim, muito cara para ela, sabe? Então, por exemplo, quando ela fala do suicídio do Stefan Zweig e da sua esposa, ela comenta algumas coisas ali que já não estão de acordo com o material que ela tem a respeito do que aconteceu, como o Stefan Zweig tivesse exercido uma pressão na esposa, porque havia, né, uma diferença grande de idade entre eles não estavam juntos há muitos anos, acho que eles estavam juntos há 5 anos, e ela decide cometer, né, esse ato junto com ele. Então, a Rosa, ela já tira algumas ideias, algumas deduções que a gente não vê, assim, no que ela está se embasando. Porque não há, pelo menos no livro, eu não encontrei nada também, por exemplo, cartas da esposa do Zweig comentando alguma coisa a respeito, de se sentir cerceada. Então, às vezes, ela dá essa extrapolada. Por exemplo, ela faz isso com o Camus também. Na parte que ela está falando sobre suicídio, ela comenta um pouco do Camus, porque era um tema de interesse, né, para o escritor. E o Camus, ele falece num acidente de carro. E aí ela faz a suposição, fala assim,
que provavelmente ele também, se ele não tivesse falecido, né, nesse acidente, ele poderia ter se suicidado, sabe? Ela dá um passo assim muito à frente, isso realmente eu não gostei, o pessoal da leitura conjunta também não gostou. Então esses foram os aspectos que causaram um pouquinho de estranheza na gente, mas como eu falei para vocês, não tiram o brilho do livro, porque ela costurou muito bem esses temas e ela tentou reunir e passar pra gente o que ela concluiu desses elementos que fazem parte, então, dessa mente criativa. Então, por exemplo, ela fala da questão da multiplicidade, isso também eu achei muito interessante, que essa necessidade de se colocar no lugar do outro, de ver o mundo de outra perspectiva. Então ela vai citar livros, por exemplo, como O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que a gente tem a questão, né, do duplo, que é um livro que realmente eu gosto muito. Ela comenta também a respeito de um conto do Nathaniel Hawthorne, escritor americano, muito famoso pela Letra Escarlate. E esse conto, gente, eu acho que não tem tradução para português, chama Wakefield. Se vocês souberem de uma tradução que ficou perdido no tempo, aí vocês me contem, porque eu fiquei muito interessada em ler esse texto, mas pelo jeito eu vou ter que ler no original. E nesse texto do Hawthorne, que era uma pessoa também bem problemática, que passou por muitos problemas na infância, de doença, viveu enclausurado por muitos anos, enfim, gente, é uma das biografias assim que a gente sabe alguma coisa nesse livro. Ele escreve um conto, então, que o homem que ele sai de casa, assim, né? Agora eu não lembro se era para viajar ou ele ia para o trabalho simplesmente, agora me deu branco. E ele simplesmente aluga uma casa de frente da sua e fica sumido por 20 anos, só observando a reação da esposa, como que ficou a sua família ali na sua ausência. Então, como que era ser outra pessoa, uma pessoa que não estava casada, que não tinha filhos, outra existência, que eu acho que é uma questão, claro, que a gente pode fazer no decorrer da vida, de pensar assim, caramba, como seria a minha vida se eu não tivesse feito tal faculdade, se eu não tivesse entrado naquele emprego, sabe? E o escritor, ele dá vazão a isso, né, por meio da sua ficção. Ela também fala muito da intensidade, da necessidade de intensidade que os escritores têm. Então vocês vejam que ela vai buscando essas características e alicerçando nessas fontes, nessa pesquisa que ela fez durante esses 3 anos. E é um livro que é muito tocante, porque a gente sabe de vários episódios, de várias vidas assim muito sofridas, casos de suicídio. Então mais pro final do livro ela vai falar a respeito de vários casos de escritores que se suicidaram. Ela se demora mais na história de vida da Sylvia Plath. E nessa questão do suicídio, ela também tenta enxergar qual é a combinação, o que precisa acontecer para a pessoa chegar a esse ponto. Então, quais os elementos que são comuns na biografia, né, dessas pessoas, e ela traça mais ou menos um perfil, como no caso da Sylvia Plath, como no caso da Virginia Woolf, também, que ela coloca até a carta final da Virginia Woolf pro marido dela, que também me causou bastante emoção. Ela fala também da questão do processo de envelhecimento, de como a gente não se sente muitas vezes com a idade que a gente tem, mesmo, claro, com o avanço do tempo a gente vai tendo as limitações no corpo, mas que a mente muitas vezes continua muito jovem, né, muito intensa. E falando um pouquinho para vocês desse sucesso do livro, porque eu acho que esse livro causou tantos comentários assim, eu acredito que é devido à identificação que esse livro gera, porque ela vai tratar de temas que atualmente são muito comentados. Hoje em dia a gente tem outra visão da saúde mental. Eu acho que é um tema realmente que as pessoas estão se abrindo cada vez mais para isso, ouvindo mais, muitas vezes até de uma forma inadequada, porque claro que a gente tem que estar sempre baseado em um bom diagnóstico de um profissional habilitado para isso. Então, às vezes as pessoas tratam de maneira assim muito banal uma ansiedade, realmente uma ansiedade patológica, né, um transtorno de ansiedade, ou até mesmo uma depressão. Mas falar sobre o tema eu acho muito interessante, e como a Rosa fala dessa maneira, falando a respeito de si própria, falando da vida desses escritores, isso faz com que as pessoas se enxerguem em algumas situações e se sintam de alguma forma acolhidas, porque apesar da gente estar vivendo essa era, né, de super comunicação, muitas vezes a gente não encontra nas pessoas próximas
a conversa, o acolhimento que a gente gostaria, a compreensão que a gente gostaria. Às vezes a gente encontra isso lendo um livro. A gente lê o livro e fala, poxa, eu me sinto assim também, ou isso faz sentido para mim, ou isso tem a ver com um episódio meu da infância. Eu acho também que após a pandemia, essa questão da saúde mental ganhou outro status. Eu acho que a pandemia trouxe muitas coisas à tona e hoje em dia eu vejo que é mais natural falar a respeito, mas que ainda há algum incômodo. Então você encontrar um livro que vai falar dessas questões, da maneira com que a Rosa, né, aborda o tema, é realmente muito bom, porque faz sentido para algumas pessoas e faz a gente conhecer mais também o outro lado do processo de criação. Mas é claro que o tema, gente, é muito complicado, é muito subjetivo, é um tema muito sensível, então eu acho que ela reduziu um pouquinho a importância, sabe? Porque essa questão dos transtornos mentais, em cada pessoa vai bater de uma maneira diferente. Então o livro está focando num pequeno grupo ali de alguns escritores, de como alguns episódios da infância, traumas, ficaram refletidos na sua obra, de como eles encontraram algum meio de viver através realmente da escrita, a necessidade de você escrever, de ser um veículo de comunicação dessa pessoa com o mundo. É muito forte nesse livro também essa mensagem. Ela também fala muito da questão dos vícios, da dependência química, seja desde da cafeína, passando pelo álcool, pelo ópio. Então é um livro que vai abarcar muitos temas. É muito interessante, como eu disse para vocês, não foi à toa que eu tive muito interesse em ler esse livro. Eu só acho que ela escorregou em algumas coisas, mas com certeza, no geral, foi uma leitura muito, muito produtiva. Eu amei ler esse livro com outras pessoas. A minha leitura, com certeza, não teria sido a mesma se eu tivesse lido esse livro sozinha. Foi muito, muito enriquecedor. E eu penso em ler, ainda da Rosa Monteiro, o livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. É claro que eu não vou com tanta expectativa, mas eu quero ler sim, porque esse livro, pelo que eu ouvi falar, fala a respeito do luto, né? E eu tenho interesse também nesse tema, é um tema difícil, mas que eu tenho vontade de ler mais a respeito. Me conta se você já conhecia esse livro, se você já leu, se a Rosa Monteiro é uma escritora que você gosta, se já leu outros livros dela. Enfim, gente, vamos bater um papo aqui nos comentários. Essa foi a minha visão, a minha experiência, na verdade, de leitura e o que eu pude compartilhar com as pessoas que leram esse livro comigo. Aliás, quero agradecer muito aos membros do canal pela confiança de vocês e quero agradecer a você também, claro, por ter assistido esse vídeo até aqui e eu aguardo vocês em um próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!